é abrir bandeja de compartilhamento mesmo, né? Isso, naquele cantinho. Tá. Igual ontem, tá? Deixa eu pegar aqui. Abriu aí para vocês? Deu certinho. Tá, então tá bom. Pessoal, antes de começar, né, deixa eu dar um bom dia para vocês, né? Meu nome é Laís, como a Marina apresentou, eu sou psicóloga. Antes de apresentar, né, antes de começar a apresentação, eu queria dizer para vocês que eu, assim como nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, enfim, nós não somos, assim, a gente não é perfeito, né? A gente é igual a vocês. Então, tudo que eu disser aqui serve como um direcionamento ou algumas dicas, né, que a gente pode fazer assim pode falar para vocês, né? Mas não necessariamente é isso que vocês precisam seguir, né? A gente não detém o saber, né? Então, eu não estou aqui para falar, olha, façam isso, façam aquilo, vocês vão melhorar isso, vocês vão melhorar aquilo, né? É um bate-papo, né? Não é uma palestra para falar o que vocês têm que fazer, tá bom? Então, antes de começar, eu queria deixar claro isso para vocês. E no final, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Se porventura eu não souber responder, eu vou anotar o contato da pessoa, se essa pessoa quiser se manifestar. Eu não sei como que está no Forms, né? No Google Forms para fazer as perguntas, se as pessoas têm que se identificar ou não, se vai ser anônimo. Se for uma pergunta anônima, pode ser que, se eu não souber responder, eu não consiga depois entrar em contato com a pessoa, né? Mas se eu não souber responder e a pessoa tiver deixado um contato, eu posso depois procurar a resposta, né? Procurar saber para entrar em contato com essa pessoa, tá bom? Vamos lá, então. Marina, esses quadradinhos que ficam aparecendo, é você que vai autorizando, então? Isso, são as pessoas entrando. Isso. Tá bom, então. E fica tranquilo, viu, gente? Vocês podem depois fazer as perguntas que vocês têm, como falar, podem fazer pelo chat. E se alguém quiser, como a Laís abriu, isso é muito legal, para alguém fazer alguma pergunta particular, podem falar comigo, entrar em contato comigo, eu deixo meu WhatsApp, e a gente faz a pergunta para ela e ela responde, tá? Tenha vontade. Eu vou ativar a câmera aqui para ficar embaixo aqui no cantinho, tá? Você me ouvem bem, né? Normal, tranquilo. Bem, tá muito bem, pode então falar. Vamos lá. Então vamos lá, então. Bom, pessoal, meu nome é Laís, né? Laís Zago. Eu sou bacharel em psicologia, né? Me formei em 2011 e fiz mestrado também, né? Sou mestra desde 2019. E atualmente a minha atuação é na área social, né? Eu trabalho numa organização social, né? Numa OSC, e também trabalho na clínica, né? Na clínica eu trabalho há menos tempo, né? Na área social, desde que eu me formei, eu trabalho, né? Então, já trabalhei no CREAS, trabalho atualmente numa instituição que atende vítimas de violência doméstica, né? Mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a área social está mais presente na minha vida, né? Porque desde que eu me formei, eu atuo nessa área, do que a clínica, né? Mas atuo nas duas áreas. O que a gente veio fazer aqui hoje, né? Eu falei para a Marina, quando a gente começou a conversar, né? Que a ideia, lógico, né? Uma apresentação em slides, né? É bom para a gente se nortear ali, né? Mas nada vai ser um bate-papo mesmo, né? Sobre o momento que a gente está vivendo há mais de um ano, né? Que é a questão da pandemia e também agora com o retorno das aulas, né? Com o retorno das atividades presenciais, né? Eu não vou falar para vocês que tem sido fácil também viver a questão da pandemia, porque eu acho que tem problemas, né? Para todo mundo, né? Para uns mais, para outros menos, enfim. E eu coloco aqui, né, desde o início, não tem sido fácil para ninguém, né? Só que a gente percebe que para alguns isso pode ser mais ou menos intenso, né? Então, por que depende, né? Eu até coloco aqui, depende de alguns fatores, né? A história de vida e a própria visão de mundo, né, que essa pessoa tem, né? Então, a maneira como ela foi criada, a visão que ela tem das pessoas, do mundo, né? Isso influencia na forma como a gente
lida com os momentos adversos da vida. A resiliência, né? A resiliência muita gente confunde, fala, é ser forte, né? Não necessariamente, né? Ser forte. Quer dizer que, por mais que a gente tenha momentos ruins, complicados e adversos na vida, né? A gente ainda assim consegue passar por aquilo, né? E não significa passar sem sofrer, passar sem se angustiar, não. A gente vivencia aquele momento, né? O luto, a tristeza, enfim, e depois caminha, né? Que é o natural, né? De todo ser humano. Coloquei também que depende da profissão, né? Até coloquei entre parênteses exposição, por quê? Porque em relação à questão da pandemia especificamente, algumas profissões estão mais expostas, né? No caso dos profissionais de saúde, por exemplo, o psicólogo, ele teve a oportunidade, né? O clínico, né? Teve a oportunidade de atender online. Mas e o psicólogo hospitalar, né? Não necessariamente. Alguns psicólogos hospitalares que eu conheço, que são meus colegas, eles tiveram sim como atender online, né? Mas outros, que são aqueles de UTI, de CTI, eles tiveram que continuar ali, à frente, né? Então, quando você tem uma profissão de muita exposição, né? No caso da questão do vírus, da pandemia, isso faz com que as pessoas se sintam pior, né? Nesse momento elas se sentem mais esgotadas, né? Mais tristes, né? É algo mais intenso para ela, né? Passar por isso. Coloquei também a questão do negacionismo e da minimização, né? Não vou entrar na questão política da coisa, mas a gente percebe que muitas pessoas, né? Negam a realidade, né? Ou minimizam. Ah, é uma gripezinha. Ah, nem todo mundo morre. Esse tipo de coisa não é legal, né? Não é legal para o próprio ser humano, para a própria pessoa que pensa dessa forma e para as pessoas ao redor. Porque quando você nega a realidade, quando você minimiza a situação, você não se cuida adequadamente, você não tem aquele respeito pelo outro que deveria ter, né? Então, uma pessoa que não acredita muito na questão do vírus, da pandemia, ou acha que isso não é tanta coisa assim, que a mídia que exagera, de fato a mídia exagera em alguns momentos, sim, para tudo, mas a gente tem que pensar que, a gente tem que deixar isso de lado e pensar na realidade, no e cru, né, na doença mesmo. E aí, quando eu não nego e não minimizo, isso melhora, inclusive para mim, né? Eu começo a enxergar as coisas como devem ser enxergadas mesmo, né? E também a questão dos privilégios, né? Então, depende também da questão dos privilégios, né? Não é só uma pessoa mais rica, uma pessoa mais pobre. Não, não só isso, né? A questão dos privilégios mesmo, de eu tenho o privilégio de permanecer em casa sem trabalhar, ou trabalhar de casa. Para algumas profissões, não, como eu disse, porque são profissões que têm que estar à frente, que por exemplo, a questão do hospitalar. Para outras, até teria como, mas aí o patrão não libera, e eu não posso deixar aquele emprego porque eu tenho uma família para cuidar, eu tenho contas para pagar. Então, assim, alguns, né, uma minoria é privilegiada no sentido de poder escolher, né? Eu quero ficar em casa, eu tenho condições, inclusive financeiras, eu tenho uma reserva que me garante, sei lá, 6 meses ou 1 ano, sem ter que trabalhar, sem ter que pensar nisso, né? Apesar de que já estamos aí há 1 ano e meio, né, mais ou menos, da pandemia. Então, assim, só pessoas muito, muito ricas mesmo para ter esse privilégio até hoje, não ter que trabalhar, né, não ter essa preocupação, né. Mas então aí eu coloquei esses fatores, né, porque depende, né, de ser mais ou menos intenso para algumas pessoas. Como eu disse aqui, né, eu vou falar, né, a gente vai bater um papo aqui hoje, mas não existe uma receita de bolo, não existe uma coisa pronta, né, que eu possa passar para vocês e falar, ó, sigam isso que vocês vão ficar bem, assim, que vocês vão se sentir melhor, né? Porque mesmo dentro da psicologia e da psiquiatria, algumas técnicas da psicologia mesmo, da psiquiatria, não se encaixam na vida de todo mundo, né? Por diferentes motivos, né? Então, eu posso sugerir para uma pessoa uma técnica X, e aí, para essa pessoa especificamente, por algum motivo, não dá certo, né? Ou ela não se adapta àquela técnica, ou ela fica ainda pior com aquela técnica, né? Porque pode acontecer, né? Então, vai depender muito. Apesar disso, desculpa.
Apesar disso, eu quero mostrar algumas atitudes que a gente pode tomar diante do que vem ocorrendo, né? Há mais de um ano, que é especificamente a questão da pandemia mesmo, né? Aqui eu coloquei um slide sobre o trabalho, porque a princípio, quando eu entrei em contato com a Marina, né? Ela tinha me falado para fazer um bate-papo, né? Para dar uma palestra para os docentes e para os funcionários, né? Por isso que eu coloquei essa parte de trabalho aí, né? Só que eu sei que muitos alunos também trabalham ou fazem estágio, né? Então, eu resolvi não tirar, porque isso se encaixa também para vocês, de certa forma, né? Especificamente do trabalho, o que eu coloquei? Que a gente dedica grande parte do nosso tempo e das nossas vidas ao nosso emprego, né? E nem sempre isso é prazeroso e satisfatório, né? Mesmo para aquela pessoa que escolheu aquela profissão que, nossa, eu sempre quis, sei lá, por exemplo, medicina, eu sempre quis medicina, eu me sinto super realizado como médico, eu gosto muito, eu sou bem remunerado, eu gosto do meu ambiente de trabalho, das pessoas. Ainda assim, não vai ser todos os dias, em todo momento, que aquilo vai ser satisfatório, prazeroso, né? Vai ter algum momento que, mesmo que por uma questão pessoal, né, vai mexer um pouco com a pessoa, não vai ser só prazeroso, só satisfatório a vida toda, né? E algumas questões, né, dentro da questão do trabalho, né, como a alta taxa de desemprego, a baixa remuneração, as más condições de trabalho, a falta de planejamento profissional, entre outros, né, são questões que levam ao aumento significativo de diversos transtornos, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, mesmo que eu tenha escolhido um curso que eu sempre quis, mesmo que eu trabalhe num lugar que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, mesmo que o lugar seja super adequado, que as pessoas sejam bacanas e tudo mais, eu preciso pensar que não vai ser sempre satisfatório e prazeroso, e além disso, tem as questões que vão além do ambiente ali do nosso trabalho, né? Questões que são da nossa sociedade, né? Do nosso país. Então, de fato, temos uma alta taxa de desemprego, antes mesmo da pandemia, isso já existia. Nós temos uma baixa remuneração e mais condições de trabalho em muitas profissões, né? Não em todas, mas em muitas. E temos outras questões também, né? Assédio moral, entre outras questões, né? Que envolvem essa parte do trabalho. Eu destaquei aqui sobre saúde, né? Saúde física, primeiro, que eu queria falar que a definição, né? O conceito que a Organização Mundial da Saúde traz é que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades, né? E essa definição, ela recebe, inclusive, algumas críticas, porque, até destaco aí, né? Completo bem-estar pode ser um termo distante demais do cotidiano da maioria das pessoas, né? Porque completo bem-estar quer dizer você estar completo, né? Você estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente. E é difícil, né, estar completo em todos esses, porque o físico e o mental até que depende bastante de você mesmo, né? Mas o social, não, né? O social depende do Estado, depende das políticas públicas, né? Então, nem sempre você consegue atingir um completo bem-estar, né? E às vezes você até atinge em determinado momento da sua vida, mas depois não atinge novamente, né? E fica nisso. E no caso da saúde mental especificamente, a definição ela fica ainda mais complicada, né? Por quê? Porque a OMS ela até fala, né? O conceito de saúde mental para a OMS é que saúde mental é um estado de bem-estar no qual a pessoa é capaz de pôr em prática as suas habilidades, de lidar com as pressões normais da vida, de trabalhar de forma produtiva e de contribuir para a sua comunidade, né? Significa que esse termo, né, saúde mental, está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida. E ao modo como ela harmoniza suas ideias e suas emoções, né? Então, ela recebe algo na sua vida, uma situação adversa, por exemplo, e lida adequadamente, digamos assim, àquela situação, né? Aquilo que aconteceu com ela. Isso é considerado ter saúde mental, né? Quando a pessoa não sai do trilho, digamos assim. Não que sair do trilho signifique que ela tem um problema, um transtorno mental, né? Mas o fato dela sair do trilho e não conseguir retornar, não conseguir voltar, isso sim seria um problema. E aí a gente precisa buscar ajuda, né, quando isso acontece. Eu queria que vocês pensassem, né, o que vale a pena guardar dessa conversa, né, desse nosso bate-papo hoje, é que saúde mental é muito mais do que a ausência de transtornos mentais. Assim como a saúde física não é a ausência de doenças físicas, né, a saúde mental ela é muito mais do que a ausência de transtornos mentais, né, é o lidar com as adversidades da vida.
Aqui eu destaco a questão do aumento significativo que nós tivemos desde o início da pandemia, né? Então, eu procurei algumas informações, né, de algumas pesquisas, eu olhei alguns sites, né, da Fiocruz, enfim, algumas pesquisas que foram feitas online mesmo, né, de forma virtual mesmo, e desde o início da pandemia foram detectados aumentos significativos, tanto na questão do abuso de álcool ou outras drogas, né, na depressão, na ansiedade, na insônia ou na má qualidade do sono, no estresse e no suicídio. Não que isso já não existisse e não fosse significativo, né? No Brasil, a gente vem verificando um aumento, né? Só que era um aumento mais gradual, digamos assim, né? Mais devagar. Mas ainda assim um aumento. Só que com o início da pandemia, teve um boom, assim, foi muito significativo mesmo, né? Porque as pessoas ficaram mais angustiadas, com mais medo, né? Mais preocupadas, né? Que vírus é esse que mata tão facilmente? É uma coisa invisível, eu não sei se o fulano do meu lado tem, se ele não tem, será que eu já peguei, será que eu não peguei? Tudo isso mexe muito com a gente, né? Mexe muito com o nosso psicológico, né? Então, isso teve um aumento significativo, a pandemia teve um aumento significativo em tudo isso, né? E aí eu coloquei como destaque, né? Eu coloquei em negrito aí a questão da ansiedade, porque é algo que todo mundo tem, né? De tudo isso que eu citei aí, abuso de álcool e outras drogas, depressão, insônia, má qualidade do sono, ansiedade, estresse e suicídio. Uma pessoa, mesmo após o início da pandemia, ela pode passar a vida toda dela sem passar por vários desses itens, né? Digamos assim, exceto a ansiedade. A ansiedade, por isso que eu destaco ela e vou falar sobre ela, é algo que todo mundo tem, né? Desde o início da vida, né? Lógico, né? Alguns têm mais, né? Inclusive precisam tomar medicamentos para isso, outros têm menos, mas todo mundo tem, né? Agora, depressão, pode ser que a pessoa passe a vida toda dela sem ter depressão. Estresse, suicídio também são, né, outras coisas que não necessariamente a pessoa vai vivenciar na vida dela, né? Gente, só um minutinho, porque a minha gatinha, ela apareceu aqui e eu preciso tirar ela daqui. Só um minutinho. Jovens, né, alunos, alunas, quem estiver participando, enquanto a Laís está tirando a gatinha, eu vou ouvir o miadinho. Depois vocês podem fazer perguntas, viu? Vocês fiquem à vontade para fazer depois que ela terminar os questionamentos, né, sobre esses dados que ela está trazendo aqui para a gente. Você vê que a ansiedade ali é difícil, né? Então vamos ouvir ela. Desculpa, gente, coisas de home office, né? O gato e o cachorro sempre aparecem e dá uma atrapalhadinha. Mas então, voltando, eu destaquei a questão da ansiedade porque todo mundo apresenta ansiedade, né? E em algum momento da vida, por exemplo, né, da pandemia, pode ser que ela tenha ficado muito maior, né? Por conta mesmo da pandemia. Eu coloco aqui, né, a questão da ansiedade, né? Eu destaco que eu coloquei até um gráficozinho, né, da questão do desempenho, porque a ansiedade todo mundo apresenta, né? E ele é uma reação normal, principalmente frente a uma ameaça e ao perigo, né? Que é a questão da pandemia, a questão de outras doenças, né? De outras situações, né? E ela é muito importante, né? Inclusive para o próprio desempenho, né? Então eu coloquei aqui esse gráfico, né? Que mostra que a ansiedade, quando ela vai aumentando, né? E chega num ponto que a gente considera ideal, a gente apresenta um melhor desempenho. O que significa isso? Significa que, por exemplo, eu tenho uma prova na semana que vem. Se eu estou super tranquila, né, num zero de ansiedade, eu não vou me importar muito com essa prova, né? Pode até ser que na hora da prova isso ajude, de fato, né? Mas, para eu me preparar para essa prova, não é o ideal. O ideal é que eu tenha um pouquinho mais de ansiedade do que o normal que eu apresento, para que eu apresente o melhor desempenho. Então, com isso, eu vou me preparar para essa prova. Eu vou lá e vou estudar, né? Agora, quando essa ansiedade, ela continua
aumentada ou aumenta ainda mais, isso compromete meu desempenho. Por quê? Porque eu fico imersa naquilo, né? Eu fico dentro daquela ansiedade e não consigo fazer o que eu deveria fazer. Por exemplo, estudar para a prova, né? A ansiedade, ela, como eu disse, né, é normal, acontece com todo mundo, né? Só que dela pode surgir o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, né? Que a gente usa a sigla, né, a TAG, né? Esse transtorno é quando a pessoa apresenta uma ansiedade que a gente considera patológica, ou seja, já não está mais no nível normal, né, de ansiedade. Como que eu posso medir isso? Como que eu posso saber se eu estou com uma ansiedade fora do considerado normal, né? Normal entre aspas aí. Esse transtorno ele é caracterizado por sintomas ansiosos persistentes, né? Que afetam comportamentos do sujeito em várias situações do dia a dia, né? Tem alguns sintomas físicos, então, por exemplo, sudorese, sensação de falta de ar, né? Hiperventilação, que é quando você, né, respira profundamente, puxa o ar e mesmo assim não consegue, é aquela respiração curta, rápida, boca seca, tensão muscular, dor no peito, taquicardia, que é aquele batimento acelerado, né? Então, muita gente até acha, tô infartando, meu coração tá batendo muito forte, tá na boca, mas não necessariamente, né? Você tá infartando, pode ser sintoma físico de ansiedade, sensação de desmaio, tonturas e até mesmo a urgência de ir ao banheiro. Então, parece que toda hora você tá com a bexiga cheia, né? Toda hora você tem que ir ao banheiro fazer xixi. Às vezes você faz muito pouquinho, às vezes você nem faz, né? Tem essa urgência de ir ao banheiro. Sintomas psicológicos, né? São muito comuns e são muito presentes nesse tipo de transtorno, tá? Até mais do que os físicos, né? Que é a dificuldade de controlar suas preocupações. Então, vem preocupação de tudo quanto é lado, assim, na nossa cabeça, né? A gente se preocupa com qualquer coisa, por mais bobo que seja aquilo, né? Sensação de que algo de ruim pode ou vai acontecer. Então, você está ali numa situação X, você está bem, não está pensando em nada, e não aconteceu nada de ruim na sua vida naquele momento, mas de repente vem uma sensação de que alguma coisa pode acontecer. Meu filho vai sofrer um acidente, minha mãe vai morrer, coisas assim, que vêm do nada mesmo, que são pensamentos intrusos, assim, né, na nossa mente. Apreensão, né? Você fica muito apreensivo o tempo todo, medo, angústia, inquietação, né? E não é só aquela inquietação de pessoas que não para quieta na cadeira, chacoalha muito a perna, não é só esse tipo de inquietação, né? Lembre-se que aí eu estou falando sobre sintomas psicológicos, ou seja, essa inquietação é mais na mente, né? É mais aquela inquietação que você não consegue parar de pensar, você fica inquieto mesmo, sua mente não para, né? Insônia, né? Normalmente a pessoa tem insônia também. Dificuldade de concentração, até pela questão da insônia, pela questão de ter dificuldade para controlar as preocupações, você acaba se desconcentrando, né? Incapacidade de relaxar, você fica o tempo todo tensa, apreensiva mesmo. E a sensação de estar no limite, né? É como se qualquer coisa fizesse você estourar, assim, né? Aqui eu coloquei a questão de gatilhos, né? Eu acho que está muito comum essa palavra, né? Pelo menos eu andei olhando assim na internet, nas redes sociais, e eu até já vi algumas pessoas usando esse termo de forma equivocada, né? Por quê? Porque gatilho é aquilo que te remete a alguma coisa, que te lembra alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu sofri um acidente na estrada X no dia de finados, né? No dia 2 de novembro. E aí, toda vez que eu passo por aquela estrada, principalmente se for exatamente naquele dia que eu sofri o acidente, mesmo que esse acidente tenha sido há 20 anos atrás, eu vou me lembrar, né? Por quê? Porque aquilo, o passar ali naquele dia, é um gatilho para que eu me lembre daquele acidente, né? Que eu sofri de carro ali. Para uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ou mesmo para uma pessoa que não tem transtorno de ansiedade, né? Como a maioria daqui, eu acredito, mas está vivenciando uma situação, um momento de intensa ansiedade, que é no caso da pandemia, né? Principalmente,
algumas situações são consideradas gatilhos, né? Então, por exemplo, a questão da indefinição. Nós estamos vivendo ainda um momento de indefinição, né? Eu falei que eu não ia falar sobre política aqui, mas a gente precisa falar um pouco sobre a questão do próprio governo, né? Que está indefinido desde o início, né? Assim, eu, pelo menos, não consigo entender como que, há mais de um ano vivendo tudo isso, é tudo tão indefinido, é tudo tão incerto, né? E isso é horrível para a gente, né? É horrível para uma pessoa que tem ansiedade patológica, né? Um transtorno de ansiedade, então, aquilo é a morte, né? Porque tá tudo muito indefinido, tá tudo muito incerto, né? Outra questão, assim, que também serve como gatilho para a ansiedade, né? E aí, gente, eu tô falando tanto de pessoas que têm uma ansiedade patológica, digamos assim, e para aquelas que têm uma ansiedade normal, mas que nesses momentos estão com ela mais elevada, né? Que é o caso de todo mundo aqui hoje, né? Outro gatilho é a falta de controle, né? Que vem junto com essa indefinição, né? E também com o que você pode fazer, com o que você pode controlar, né? Porque a gente não controla muita coisa na nossa vida, né? E isso também nos angustia, e isso também é um gatilho para que a ansiedade fique maior, né? Também a questão de dilemas, né? É o famoso dilema, né? Eu caso ou eu compro uma bicicleta, né? Eu faço isso ou aquilo, né? Eu abandono meu emprego porque meu emprego é muito arriscado, eu posso pegar Covid, eu posso passar para os meus parentes que são idosos, que têm, né, comorbidades, ou não, ou eu não deixo meu emprego, porque eu gosto muito, porque eu tenho um bom salário, isso, né, enfim, me ajuda na vida. Então, assim, são dilemas que vão desde dilemas mais simples até dilemas mais complexos mesmo, né? Outras situações que também são consideradas gatilhos, né, para a questão da ansiedade, né? E eu até falo um pouco sobre eles, assim, né? O uso excessivo de café e álcool, né? No caso do álcool, a ansiedade, né, quando você bebe, ela é tirada com a mão, né? É como se você, naquele momento ali, usando o álcool, você não tivesse ansiedade, né? E isso é muito bom, claro, né? Só que é algo a curto prazo. Eu acho que, no fundo, todo mundo sabe isso, né? Que a ansiedade, ela vai embora naquele momento ali, mas é a curto prazo, porque quando aquela coisa passar, quando aquele efeito passar, eu também vou voltar a ter ansiedade, né? E com isso, né, para manter a pressão estável, o corpo libera adrenalina, e com isso, após o álcool sair, a adrenalina ela continua ali no organismo da pessoa, né? E aí, com isso, a pessoa tem sintomas de uma crise de ansiedade. Então, mesmo para uma pessoa que não é tão ansiosa, mas que utiliza ou passou a utilizar, né, álcool na pandemia, né, e beber muito café, essa ansiedade ela foi tirada momentaneamente ali naquela situação, naquele momento, mas para manter a pressão, o corpo libera adrenalina e quando passa esse efeito, a adrenalina permanece. E a adrenalina muito alta faz com que a pessoa tenha sintomas de uma crise de ansiedade. Então, às vezes, ela não está tendo uma crise de ansiedade, exatamente, mas ela está sentindo como se estivesse. Isso é muito ruim, né? E é um gatilho também, né? Também coloquei a questão do jejum prolongado. Eu sei que está na moda a questão de dietas, né? Assim, que você fica em jejum por muito tempo e tudo mais. E para algumas pessoas, ok, né? Para algumas pessoas, tudo bem, assim, ela não sente nada, não tem nenhum tipo de problema com isso, né? Só que, normalmente, o nível de glicose ele cai nesse tipo de jejum, né, prolongado. O organismo também libera adrenalina, como no uso excessivo de café e álcool, e causa sintomas de uma crise de ansiedade também. Então, a pessoa passa lá 12 horas em jejum, né? E aí, estou dizendo do jejum prolongado acordado, tá? Porque é um pouquinho diferente do jejum prolongado dormindo, né? Mas quando você está acordado e está fazendo as suas atividades, você está queimando, né, calorias ali e tal, mas você não está repondo aquilo, né? Então, o seu organismo, ele não está entendendo, né? Por que está faltando coisa ali, né? E aí, o nível de glicose, ele cai, o organismo libera adrenalina para que você vá em busca de alimento, para que você se alimente, e aí, com isso, você sente como se estivesse tendo uma crise de ansiedade, né?
Eu coloquei aqui para vocês, né? Parece óbvio, mas nem sempre é, né? E mesmo sendo óbvio, é bom lembrar, né? E eu destaco isso também, eu coloquei em negrito para todo mundo prestar atenção mesmo. Absolutamente ninguém, mas assim, ninguém mesmo na face da Terra tem controle sobre o futuro. Então, por mais que você se planeje, por mais que você se prepare, se organize, tudo pode sair diferente do que você planejou ou do que você gostaria, né? Seria muito bom, né, que tudo que a gente planejasse na nossa vida desse certo, né? Ah, meu sonho é tal coisa, ou então eu me esforcei muito para atingir tal coisa, tal objetivo. Mas nem sempre você vai conseguir, né? Por diferentes motivos, né? Então, eu queria que vocês colocassem isso na cabeça de vocês, né? Que ninguém mesmo na face da Terra tem controle sobre o futuro. Então, é muito difícil, né, aceitar isso. Eu sei que é, porque para mim também é difícil, né? Porque realmente a gente não tem controle, né? Não sai como a gente planeja ou como a gente gostaria que fosse. Eu coloco aqui a questão do que eu posso controlar, né? E do que eu não posso controlar, né? Esse desenhozinho, né? Eu peguei na internet e foi bem no começo, assim, da pandemia, né? Foi do início do ano passado, né? E por isso que tem um ou outro item que vai ser bem específico da questão da pandemia, né? O que eu posso controlar, né? Então, eu acabo tendo que focar as minhas coisas nesse momento, assim, no que eu posso controlar mesmo. Na minha atitude positiva, né? No me desligar de notícias ruins, no meu isolamento social pessoal, como eu sigo as recomendações de higiene, né? Encontrar atividades divertidas dentro de casa que eu possa fazer, que eu possa me distrair, como eu posso usar a internet a meu favor, e também na minha generosidade e gratidão pela vida, né? Que a gente não pode deixar de lado também nesses momentos. E o que eu não posso controlar? Então, eu preciso deixar as coisas irem, né? Seguirem o fluxo delas, né? Se as pessoas estão seguindo as regras de isolamento, né? Eu posso ficar muito brava, muito irritada, eu posso até falar para a pessoa, só que eu não posso controlar, né? Porque mesmo que eu fale para a pessoa de forma adequada, olha, fulano, coloca a máscara adequadamente, ou então, olha, né, fica um pouco distante de mim e tudo mais, eu não posso controlar, né? A pessoa pode fazer o que você pediu ou pode não fazer, né? Ou pior, pode discutir com você, brigar e tudo mais. Na ação das pessoas, eu também não posso controlar a ação das pessoas, né? Eu posso controlar a minha ação, mas a ação do outro eu não posso, né? Na motivação das pessoas, em como as pessoas reagem, né, frente a situações, enquanto tempo isso vai durar, né, da pandemia e tudo mais. E aqui, por isso que eu falei para vocês que eu peguei no início do ano passado, né, essa imagem, porque até tem aqui, ó, quanto de papel higiênico tem no mercado. Porque no início da pandemia, até hoje eu não entendo por que as pessoas associaram muito a questão do papel higiênico, assim, talvez pela questão da limpeza, não sei dizer, mas estava faltando papel higiênico nos supermercados, né? E as pessoas estavam brigando, sabe? Eu vi vídeos na internet de pessoas brigando porque uma estava com o carrinho lotado de papel higiênico e a outra não tinha conseguido pegar nenhum pacotinho. Eu até entendo, assim, faltar máscara, faltar álcool em gel, faltar álcool líquido 70%, tudo isso, né? Eu entendo de faltar, né? Porque a gente não estava preparado para isso e surgiu a pandemia. Agora, papel higiênico, né? Não entendi muito bem. Até hoje eu não sei explicar isso. Mas também não posso controlar isso, né? Quanto de papel higiênico tem no supermercado? O que o fulano vai comprar ou vai deixar de comprar, né? Peraí, só um minutinho. Ô, Marina, tá cobrindo aqui um pedacinho do slide para eu deixar ele maior, onde que eu vou? Eu acho que vai aparecer o que está aparecendo para você. Para nós está aparecendo inteiro. Então, para mim não, porque aparece uma barra na frente, assim. Aqui tá normal. Gente, para vocês está normal também? Ixi, peraí. Tá normal. Para nós tá normal. Então, sumiu aqui, peraí. Pode arrastar Oi, desculpa. Pode arrastar a barra ou minimizá-la. Peraí.
Peraí que surgiu outra coisa aqui, que eu não sei o que é, por que surgiu isso. Peraí. Vai falando que a gente vai te orientando. Deixa eu passar para frente. Então, eu não consigo minimizar a barrinha que aparece bem na frente, assim. Mas se você quiser continuar de assim, não sei se você não consegue ler, porque para nós é normal. Para nós a gente está conseguindo ler tudo. Mas eu acho que é prever o que vai acontecer. Eu acho que porque está cobrindo aqui. Eu acho que é só esse que está cobrindo, o resto está aparecendo. Mas é outra questão que eu não posso controlar, é prever o que vai acontecer, porque ninguém prevê o futuro, né, gente? Então, eu não posso controlar isso também, né? Se tiver alguma coisa que eu não tenha falado, né, daquele slide anterior, por exemplo, porque estava tampando aqui, vocês me falam, tá? Então, assim, diante de tudo isso que eu falei, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Algumas coisas que eu falei lá no começo, lá no início, né? Eu não estou aqui para ditar regras, para falar, ó, façam isso, façam aquilo, mas eu sei que vocês esperam pelo menos algumas dicas, né? Algumas coisas que a gente pode fazer, né? A primeira coisa, não negar a realidade, né? A pandemia existe, tá aí ainda, né? Melhorou com a vacinação? Melhorou, claro. Também não podemos negar essa realidade também, né? Mas é importante que a gente não negue a realidade do vírus, a realidade da pandemia em si, né? Aceitar que esse momento, ele acontece independente de qualquer coisa. Então, desculpa, por mais que eu seja uma pessoa religiosa, por mais que eu reze, que eu peça a Deus ou ao universo, que isso tudo passe, por mais que eu faça tudo como as autoridades estão pedindo para eu fazer e tudo mais, por mais que eu me cuide, ainda assim, esse momento acontece, né? Independente do que eu faço, né? Não vai fazer passar mais rápido ou não existir, né? Infelizmente. Respirar. É uma coisa boba, né? Assim, né? Até superficial, talvez. Respirar. Por quê? Porque a gente não para respirar, né? A gente não respira profundamente, pelo menos 1 minuto do dia. A gente faz meio que tudo no piloto automático, faz correndo, né? Faz com pressa. E a gente não para respirar, não para ter um momento ali de alívio no dia, né? Então, a gente pode passar a fazer isso, se a gente não está fazendo ainda, né? Eu coloco também retirar os excessos, né? E excessos aqui, eu até deixei, né, no geral. Por quê? Porque envolve tanto o excesso, assim, por exemplo, de álcool, de café, eu tô comendo demais, então, excesso de comida, excesso também de notícias, excesso de redes sociais, tudo que está em excesso, que a gente percebe que está em excesso, ou que o outro que convive com a gente aponta para a gente que, ó, você está fazendo isso de mais ou de menos. Então, a gente tem que prestar atenção, né, no que o outro está falando para a gente. Conhecer a si mesmo, né? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que aperta na nossa vida, o que pega no nosso calo, né? A gente lida melhor com as situações, com as adversidades da vida, né? Manter uma rotina, né? Principalmente para dormir o necessário, né? Então, eu ouvi muito desde o início da pandemia, e isso também foi uma coisa que me atingiu também, que a questão do sono, ela mudou bastante. Então, a pessoa ou passou a ter insônia, ou começou a dormir muito mal, né? Então, se você conseguir, né, dentro do possível, claro, né, manter uma rotina, principalmente para o seu momento de dormir, principalmente para ter algumas horas ali adequadas de sono, é muito bom, né? Isso vai ajudar muito no dia a dia. Reforçar laços de amizade, né? Com a pandemia, com tudo ficando online, né, à distância, a gente não pôde ficar tão próximo assim dos amigos, né, dos próprios familiares, né? Então, é importante reforçar esses laços, mesmo que seja virtual, né? Então, eu posso conversar com um amigo ou com uma amiga de diferentes formas, né? Áudio, mensagem de texto, fazer uma videochamada, né? Porque, minimamente, eu preciso que esses laços de amizade estejam fortalecidos para me ajudar e para ajudar o outro também a vivenciar tudo isso, né?
Coloquei também o permitir não fazer nada, né? Ou fazer algo prazeroso, porque hoje em dia parece que a gente está sempre sendo cobrado, né? Seja por nós mesmos, seja por outra pessoa, né? Você tem que estar sempre produzindo, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né? A pessoa não se permite, sei lá, passar uma tarde de sábado sem fazer nada, né? Eu me lembrei de uma entrevista que eu vi da Marília Gabriela, se eu não me engano, que ela falou, quando eu me aposentar, quando eu parar de trabalhar, eu quero parar de trabalhar mesmo, eu não quero fazer nada, absolutamente nada, né? Eu quero ser a pessoa mais à toa da face da Terra. E a gente não tem que esperar chegar nesse ponto, né? Quando eu aposentar, quando eu tiver isso, quando eu for rico, quando isso, quando aquilo. Eu posso me permitir desde já, né? Eu posso tirar um momento da semana, uma horinha que seja, não fazer nada, para tirar um cochilo, para ler um livro, para qualquer coisa, né? Ou para não fazer nada mesmo, só deitar e ficar olhando para a parede. E também, por último, né, respeitar o meu corpo e os meus sentimentos. Então, assim, se eu não tô legal, se eu não tô bem, eu preciso respeitar aquilo ali, né? Claro, eu tenho as minhas obrigações, né? Obrigações de trabalho, obrigações na escola, né? Na faculdade, mas eu preciso também respeitar o meu corpo e os meus sentimentos, né? Então, por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar daqui a um mês, né? Tem um mês pela frente ainda, né? Eu quero começar desde já, porque quanto mais rápido eu começar, mais rápido eu vou terminar, e vou ter tempo depois para corrigir, ok, né? Tudo bem, é até a forma mais adequada, digamos assim, né? Só que eu não tô legal naquela semana, né? Aconteceu alguma coisa, ou não aconteceu nada, mas eu tô me sentindo mal, tô angustiada, tô triste. Então, eu preciso respeitar o meu corpo, preciso respeitar os meus sentimentos, né? Eu ainda tenho um mês pela frente, então eu vou pular aquela semana, vou começar na próxima, né? Não tem problema, eu não vou perder o prazo do meu trabalho, né? Se possível, praticar alguma atividade física. Isso ficou muito difícil na pandemia, né? Porque a gente não podia sair, né? E quando sai também tem que usar máscara, e na atividade física é bem complicado, né? Utilizar a máscara para fazer caminhada, para ir na academia e tudo mais. Mas se eu tenho um espaço na minha casa, um pedacinho de quintal, uma sala um pouco mais espaçosa, que eu consiga, né, afastar o sofá, por exemplo, e eu posso praticar alguma coisa, pratique, né? Porque vai te distrair e vai ajudar o seu físico e a sua saúde mental também, né? E por último, eu coloquei se afastar um pouco das redes sociais. Muito antes da pandemia, né? Eu já estava acompanhando, eu já tinha lido alguns artigos falando sobre as redes sociais, né? Por quê? Porque elas alteram, a pessoa pode ser a mais bem resolvida da face da Terra, né? Pode ser uma pessoa que faz terapia, que se conhece, que sabe o que gosta, o que não gosta, sabe que a rede social é só uma parcela muito pequena daquilo que a pessoa vive e tudo mais, mas ainda assim ela minimamente pode ser atingida por aquilo. Por quê? Porque a rede social é complicado porque, assim, é bacana, né? Você postar o que você está fazendo, um lugar que você, né, viajou, um lugar que você visitou, mas ela é muito tóxica, né? No geral, elas são tóxicas porque a pessoa, mesmo que ela não esteja se sentindo mal, mesmo que ela esteja bem, né? Ela se sente um pouco mal quando ela vê uma rede social, principalmente aquela rede social recheada de coisas maravilhosas, recheada de coisas boas. Nossa, o fulano está sempre viajando, o fulano tem um casamento ou um namoro perfeito, o fulano tem uns filhos maravilhosos, o fulano ganha bem, a casa dele é linda e tudo mais. E aqui eu nem estou falando da questão assim de você inveja ou coisa do tipo, não é nem isso, né? É porque mesmo que indiretamente, mesmo que de forma inconsciente, você se sente mal, né? Não porque você queria ter aquela vida, porque você é uma pessoa invejosa, não isso. Mas porque você também gostaria de estar bem, né? Não necessariamente você queria ter a vida do fulano, queria viajar para os mesmos lugares, ter a família que ele tem. Mas você queria estar bem, né? Como ele demonstra estar bem. Acontece que na rede social todo mundo está bem, né? E eu vi vários artigos falando sobre isso, né? E por isso que eu vou pegar bastante nisso, nessa questão, né? Porque mais de 90% das vezes, né, das postagens, né, feitas em Facebook, Instagram, né, outras redes sociais, as pessoas estão bem, estão felizes,
naquele momento ali, né? Só que quem olha e não conhece a vida da pessoa, ou conhece, né? Só que não tão profundamente, vai achar que a vida do outro é perfeita, que só a sua que é ruim mesmo, né? E a pessoa invariavelmente vai se sentir mal, vai se sentir um lixo, né? Então, vamos nos afastar pelo menos um pouco das redes sociais, ou ter sempre esse olhar crítico, né? De saber que aquilo ali é 1% e olhe lá, né? Da vida da pessoa. E agora com a volta, né? Com a volta das atividades presenciais, das aulas e tudo mais, né? Eu queria que vocês refletissem sobre o que todo mundo vem falando, né? Esse novo normal, né? Por quê? Porque essas reflexões, elas tendem a ser desagradáveis a princípio, né? É muito complicado você pensar que, por sei lá quanto tempo ainda vai ter que usar máscara e tudo mais. O novo normal é isso, é aquilo, e álcool em gel de um lado e álcool líquido do outro. Mas pode estimular, né, pode estimular o fim de comportamentos autodestrutivos e crenças limitantes, né? Quando você passa a refletir, quando você passa a reconhecer essa situação atual, né, isso acaba com o tempo, né, aos poucos, melhorando, né, a forma como você lida com esse novo normal. Leve o seu tempo para se readaptar, né? Não se pressione. Lógico que, assim como alguns têm uma ansiedade mais elevada e outros uma ansiedade mais controlada, mais normal, o se readaptar também, né? Para algumas pessoas é fácil, é mais fácil se readaptar, por diferentes motivos, por diferentes fatores, né? Para outros não muito, né? Então, assim, não se cobre tanto, não se pressione tanto, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, cada um vai se readaptar conforme a sua vida ali, né? Absorva as mudanças com tranquilidade para não se sobrecarregar com os novos estímulos, né? Porque a gente já tem muito a pensar desde o início da pandemia, né? Muitas coisas novas, muitas coisas diferentes, né? Com a volta, né, presencial dentro desse novo normal, né? A gente precisa absorver com tranquilidade essas mudanças, porque vai ter ainda mudanças, né? Então, por exemplo, uma mudança que ocorreu há pouco tempo, assim, né? Ano passado não, porque ano passado acho que não teve, assim, tanto questão de concurso e tudo mais, mas esse ano, concurso, vestibular, que antes numa sala tinha 50 pessoas, né? Pulando, sei lá, uma carteira no máximo, entre um aluno e outro. Agora, se você for prestar um concurso ou um vestibular, você vai perceber que a sala que tinha 50 antes, agora tem 25, 30, né? Então, o espaçamento está maior, né? Na própria volta às aulas, provavelmente vai ter um espaçamento maior, né? E todo mundo de máscara e tudo mais, né? E eu coloco aqui também, manter os bons hábitos adquiridos na quarentena. Porque a gente pode sim ter adquirido hábitos bons na quarentena, né? Então, eu conheço pessoas que não tinham tanto tempo assim, ou pelo menos achavam, né, que não tinham tanto tempo para ler um livro, né? Por exemplo, ou para assistir um seriado, né? Um filme. E aí passaram a trabalhar online, passaram a trabalhar home office, né? Não que o home office seja mais tranquilo, né? Às vezes até é o oposto disso. Mas a pessoa ela acaba não pegando, por exemplo, o trajeto. Eu gastava tanto tempo da minha casa para o trabalho, porque eu ia de ônibus, ou eu ia de carro, mas pegava muito trânsito, né? E agora eu não tenho esse trajeto. Então eu posso dormir um pouquinho mais, né? Uma meia horinha a mais, porque eu já estou em casa mesmo, né? Então, e na hora que eu saio, por exemplo, se eu saio às 5 da tarde, antes eu chegava em casa por volta de 6:30, né? Agora eu saio às 5 e eu já estou em casa. Então, o que eu tenho 1h30 ainda do horário que eu sairia se eu estivesse presencial. Então, o que eu posso fazer? Eu vou ler um livro, faz tanto tempo que eu não leio, vou assistir um filme, faz tanto tempo que eu não vejo Netflix, né? Então, são bons hábitos esses, né? Porque a gente não pode ficar só naquilo do trabalho, naquilo do estudo. A gente tem que também ter um momento prazeroso, né? Um momento de lazer ali pra gente. Então, agora com essa volta, eu posso manter esses hábitos adquiridos na quarentena, né? Não só pela questão do tempo que antes sobrava, né, no home office, mas também porque são hábitos bons, né? E que eu posso tentar encaixar ali na minha rotina. Exercer a flexibilidade, né? Eu achei bem interessante essa figurinha, né? Porque pessoas flexíveis, de fato, elas... bom, o próprio nome já diz, né? A pessoa é flexível, né? Não quer dizer que ela aceita tudo, né? Mas ela consegue lidar com aquela situação de forma mais adequada, digamos assim.
E as pessoas que não são tão flexíveis assim sofrem mais, né? Isso é ruim para a situação ali social, né? Para o ambiente em que ela se encontra, mas é ruim também para ela, né? Porque ela também sofre com aquilo. Informe-se através de fontes confiáveis, né? Porém, cuidado com a sobrecarga de informação, que é o que eu disse lá atrás, cuidado com os excessos, né? Então, assim, não fiquem acreditando em compartilhamentos de WhatsApp, por exemplo, né? Mas a pessoa que me mandou é um amigo muito próximo, ou então, sei lá, é minha mãe, ela que me mandou, e tá falando aqui que é da, sei lá, da Folha de São Paulo, né? Que é uma fonte confiável. Porém, mesmo que não esteja escrito lá encaminhada, né? Mensagem encaminhada, eu preciso ter certeza daquilo, principalmente se ela parecer um pouco estranha ou absurda, né? Então eu vou lá, abro o meu navegador, vou no site da Folha de São Paulo, então, pesquiso ou jogo no Google e pesquiso para ver se essa informação é confiável, né? Se ela é verdadeira. Porque eu já vi muitas coisas sendo compartilhadas que parecem reais, nem são assim, nossa, que absurdo, nossa, que coisa estranha, e que falam que são de fontes confiáveis, por exemplo, de um jornal e tudo mais, mas que não são, né? Quando você procura no Google, você não encontra. Ou você encontra e aparece lá que era fake news mesmo, que, enfim, não era real. Só tomar cuidado com essa sobrecarga de informação, né? Então, se tudo que eu receber no WhatsApp eu for conferir para ver se é real ou não, se eu quero estar a par de tudo que acontece no país, né? Não só com a questão da pandemia, mas com outras coisas, né? E eu fico viciado em ver jornal ou ler notícias na internet, isso vai ser prejudicial, né, para mim, para minha saúde mental, né? E para o meu tempo também, né? Porque eu vou ter menos tempo disponível para coisas que eu preciso fazer e para coisas que eu não preciso fazer, mas que eu devo fazer porque são prazerosas para mim, né? E procure ajuda psicológica, né? Lógico, não é para todos, né? Eu discordo quem disse, todo mundo deveria fazer terapia, né? Nem todo mundo, né? Até porque depende muito de assim, se você quer fazer terapia ou não, né? Mas a terapia, ela ajuda, né? Ela alivia as preocupações e as sensações ruins, oriundas do isolamento social que a gente vem enfrentando há mais de um ano, né? E ajuda a gente a se restabelecer emocionalmente, né? Eu estou falando muito da questão da pandemia, porque é uma situação que a gente ainda vive, é uma situação complicada e sem muita perspectiva ainda, né? E foi uma coisa, assim, inesperada, né? Invisível e inesperada, né? Por isso que eu falo bastante da questão da pandemia. Mas ela serve para outras questões também, né? Então, se eu não estou legal, se eu não estou bem emocionalmente, se eu não estou conseguindo lidar com algumas situações, né? Eu preciso buscar ajuda, né? Eu preciso buscar terapia ou o CAPS, né? Para me auxiliar ali naquela situação que eu estou vivendo, né? Eu preciso procurar um profissional de saúde mental, né? Um psiquiatra, um psicólogo, para me ajudar mesmo nesse restabelecimento emocional, né? Eu trouxe aqui para vocês, pesquisando, né, para fazer essa apresentação, eu fiquei sabendo de um programa do governo do estado de São Paulo, só tem aqui nesse estado, pelo que eu pesquisei, não tem em outros estados, né? É um programa do governo que chama Autoestima, né? Esse programa Autoestima, ele oferta conteúdos para a saúde mental da população, valorizando o protagonismo do cidadão na busca por saúde mental, né? Então, quando você entra no site, você percebe que tem 2 espaços, assim, um para profissionais de saúde, né, do SUS, de preferência, e o outro para a população geral, né, para qualquer pessoa. O de profissionais, né, do SUS, profissionais de saúde mental, são algumas qualificações, alguns cursos que eles fizeram, né, para ajudar nesse momento, né, que a gente vive. O outro faz parte desse programa, né, de autoestima, programa Autoestima também, e oferece alguns espaços e algumas equipes de saúde mental para as pessoas, né, para elas viverem, né, essa situação compartilhando, né, com outras pessoas. Então, assim, eu coloquei o site aqui para vocês, se vocês tiverem curiosidade, depois interesse, né, é autoestima.sp.gov.br.
Eu coloquei aqui um videozinho que é da explicação mesmo desse programa. Até queria colocar ele, viu, Marina? Eu preciso pegar aqui. Sim. Eu só preciso... Eu já tô com ele aberto aqui, eu só preciso saber como que eu jogo ele para a tela aqui. É da mesma forma, como se você estivesse entrando para você assistir, a tela vai mostrar a tela que você tem. Tá. Aí eu clico em procurar, carregar do meu computador, procurar em canais. Isso, aí você vai colocar em cima da sua tela. É isso, né, meninas? Os professores estão acostumados a usar mais a plataforma. Oi, Marina, bom dia. Oi, Gi. Se ela pôs compartilhar a tela, é só ela abrir o slide que vai aparecer. Isso. Então, mas eu cliquei em procurar e aí aparece carregar do meu computador, que é o slide que eu fiz, eu cliquei nesse. O OneDrive e o procurar canais e equipes. Não tem a opção de ir para outro, sim, para a página, né? Está no seu computador? Não, tá no YouTube mesmo. Eu peguei o link, abri uma nova guia. Ah, tá. Não, é só você clicar na internet e colar o link no navegador que vai dar certo. Já vai aparecer para nós. Não, já tá aberto aqui. Tá aparecendo para vocês ou não? Não está compartilhado. Oi? Não, ainda não está compartilhado. Eu acredito que você compartilhou só o slide. Isso. Volta no compartilhamento de tela, como se você fosse desfazer. Lá naquela flechinha. Na flechinha, no xizinho agora, né? Deve estar um X aí do seu lado direito em cima. Peraí. Isso. Já agora está aparecendo. Não, então, esse daqui é o site, mas está no próprio slide. Peraí que eu preciso do link mesmo do vídeo. Será aí, que... Lá onde está aquela setinha, você vai estar, igual disse a Giz, vai estar o xizinho, e aí você vai poder compartilhar de novo, de vez que você abrir no slide, você abre nesse canal do YouTube. Isso, você descompartilha lá no X. Então, mas não tem X para mim aqui, não aparece. Lá em cima, ó, eu vou tirar uma foto, vou te mandar no WhatsApp. Clica nas nossas fotinhas que estão aparecendo aí e amplia. Você não tem um quadradinho onde tem as pessoinhas e você? Sim, aqui embaixo. Clica nele. Para ele aumentar. Não vai. Deixa eu ver. Não tá indo. Deixa eu ver aqui. Você está com uma tela de PowerPoint aberta. Sim, tô. E uma tela pequenininha, que é a gente, que é a reunião. Não aparece para mim aqui. Então, clica no... Tem um Teams embaixo, pequenininho. Às vezes tem duas telas ali. Clica na preta, que é onde estão as pessoas, que vai abrir o compartilhamento de novo para você. Não, aqui tem aplicativos, tarefas. Ô, Gi, lá em cima, onde ela colocou, tem a setinha. Deixa eu ver se eu consigo ver para ela, peraí. Ou minimizar o slide para ver se aparece, se volta a tela da reunião grande. Tenta minimizar o slide. Agora apareceu? Isso. Do seu lado direito em cima vai ter um xizinho. Será que ela saiu da reunião? Gi? Oi? Ah, você tá aí, né? Ela tá na reunião? Deixa eu ver se ela saiu. Ela está. Ah, tá. Ela tá? Deixa eu ver aqui. Tá, porque é o convidado, não é? Eu não tô enxergando. Laís, você consegue me ouvir? Não, ela deve ter caído. Ela deve ter fechado ao invés de o X errado. Vou chamar ela de novo. Chama ela de volta, Marina. Pessoal, só um instante. Já chamei. É isso mesmo, né, Gi? É tudo essas novidades, gente. É tanta novidade. Quando eu fui aprender a fazer as palestras, porque eu trabalho aqui justamente com a Silvânia, eu não trabalho na parte pedagógica, então a gente não entra tanto
no Teams, como vocês, né? Para aulas, também apanhei. Apanhei bonito. Não é fácil, não. Peraí que ela já tá voltando. Ô, Marina, se você quiser me dar o controle, eu demonstro para ela. Ah, tá, vou dar. Vou dar sim. Ela tá entrando, convidado nova, ela tá entrando. Admitir. Peraí que eu já vou chamar você, Gi. Tranquilo, aqui tá na palestra. Marina? Aí, você voltou. Aí, se você for lá em cima, na setinha, você consegue entrar. Peraí que eu vou pôr a Gi, que é a professora, para te ajudar você. Peraí. Só um minutinho. Pronto, Gi, já tá como. Você também já é apresentadora. Pode ajudar a Laís. Fica à vontade, Laís. Oi, Laís, tudo bem? Oi, tudo. Eu vou compartilhar minha tela e tentar te ajudar aqui, tá? Tá. Eu vou mandar o link do vídeo do YouTube para o WhatsApp da Marina. Não, acho que você consegue. Ó, você tá vendo Sim. o meu compartilhamento? Tô. Tô compartilhando. Então, quando eu vou compartilhar, aqui é o X, ó. Esse X aqui, a gente cancela o compartilhamento. Quando eu vou fazer isso, eu tenho uma setinha aqui, tá? Na setinha, a hora que você clicar, vai ter um botãozinho aqui do lado direito para você incluir o som do computador. É porque isso para mim não aparece. Não sei por quê. Vai aparecer, peraí. Então, para mim não aparece. Ah lá, não aparece dessa forma para mim. Deixa eu te colocar de apresentadora novamente, que eu acho que vai aparecer. Tá. Mas se não aparecer, se você quiser, eu compartilho para você. É isso Tá. mesmo, Gi. Você quer que eu compartilhe? Acho que é melhor. Pode ser? Então fala para a Marina me mandar que eu já compartilho. Manda para mim no Já te mandei. WhatsApp. O primeiro já te mandei, aí depois o segundo eu te mando. Então, peraí que eu já vou passar para a Gi. É que aqui tá com barulho de cortador de grama. Tá dando para ouvir? Um pouquinho. Já passei. Tá aí. Você viu, Laís, que o legal, você estava falando da necessidade de um apoiar o outro, aqui um apoia o outro. Você viu que isso é fundamental. Exatamente. Gislaine, é só esse primeiro link, tá? Que eu mandei para Marina. Tá, já vou compartilhar. Aí depois tem só mais um no finalzinho que tá acabando já. Tranquilo. Já pode pôr, né? Pode sim. Tá com som para todos? Tá, Gi, tá perfeito. Tá? Então eu vou ampliar a tela, tá bom? A pandemia mudou drasticamente a nossa rotina de trabalho e lazer. E essas transformações também afetam as nossas emoções e a qualidade de vida. Com o objetivo de chamar a atenção para a importância de cuidar da saúde mental e auxiliar na busca por cuidado e investir nos profissionais de saúde para ampliar o acesso aos serviços de saúde mental, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, juntamente com o Instituto de Psicologia da USP, Fundo Social, SEBRAE, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, criou o programa Autoestima. A página conta com um ambiente interativo de conteúdo produzido por especialistas e de fácil compreensão para você e um espaço para os profissionais de saúde. Em breve, teremos à disposição um espaço de escuta online, onde você poderá conversar com um profissional de saúde mental para apoio psicossocial. O programa Autoestima foi criado para ajudar você a cuidar da sua saúde mental e emocional, além dos caminhos para empreender. Cuide da sua autoestima e conte com a gente. Bom, agora eu vou voltar lá para os slides.
Tá, eu vou deixar de compartilhar aqui, agora se precisar, é só me chamar, tá bom? Tá, obrigada. Se você quiser deixar você também como apresentadora, porque daí depois eu vou te mandar outro link, aí Vou você deixar. coloca. Tá. Vou deixar, ótimo. tá? Obrigada, viu, Gi? Você é 100%. Agora tá abrindo de novo, né? Abriu sim, tá perfeito. Então tá bom. Eu acho que, não sei se é a Gislaine, acho que tá com o áudio aberto, e aí eu tô ouvindo alguma coisa. Então, gente, O meu já fechei. Tá, voltando nessa questão do programa de autoestima, né, que eu apresentei para vocês aí. Aqui, entrando no site, né, vai ter duas partes, né, profissionais de saúde e cidadão. Vocês clicam em cidadão e lá vai ter, participe dos grupos temáticos do programa autoestima, né? Novos grupos foram abertos a partir agora do meio do ano, né, de julho de 2021. E eu achei bem interessante nessa proposta do governo do estado, né? Se eu não me engano, são 5 grupos que eles oferecem, e eu destaquei aqui 3 para vocês, né? O primeiro programa, bem rapidamente, tá, gente? Como é ser professor na pandemia, né? Circulando a palavra entre professores. Esse, no caso, é especificamente para professores mesmo, né? É um espaço de escuta, de acolhimento, de troca para professores durante esse período de pandemia, durante agora essa volta às aulas, né? E tudo mais. Então, eles colocam, né? O público é preferencialmente professores, não tem necessidade de inscrição, né? E eles acolhem até 15 participantes, né, por vez. E ocorrem de terça-feira, das 6h30 às 7h30. E a entrada é permitida até às 18h40, né? Teve início dia 29/6, mas é um grupo aberto, assim, né? Ocorre via Google Meet, é um grupo aberto. Você não necessariamente vai encontrar as mesmas pessoas toda semana, né? Mas eu achei bem interessante. Nesse específico é para o professor, né? Esse outro, ele serve para qualquer pessoa, né? Para a população geral mesmo, que é o Futurar, né? Os desafios de pensar no futuro em tempos de pandemia, né? E aí, né, a população geral, sem necessidade de inscrição também, até o limite de 15 participantes. Esse é de sexta-feira, o horário já é meio complicado, né, para quem trabalha, né, ou estuda à tarde, das 15 às 16h30, né? E começou agora em julho, né, faz pouco tempo, também via Google Meet. O terceiro que eu destaquei aqui, são 5 grupos, né, se eu não me engano, mas eu destaquei 3, é o Sonhar Grupal, né? Porque a pandemia, né, ela transformou nosso mundo e os nossos sonhos, né? Aquilo que a gente pensava, né, e queria, provavelmente mudou, né? Por conta da doença, por perder parentes queridos e tudo mais, né? E aí, para nos ajudar, né, a gente a se reposicionar afetivamente, subjetivamente. E aí esse grupo, ele é um pouco maior, né, é para todo mundo também, população geral, cabe até 60 pessoas, né, eles aceitam até 60 pessoas por vez, e ocorre de quarta-feira, das 19h às 8h30. Para encerrar, né, eu queria que vocês se lembrassem, né, ficar triste é um sentimento normal e ele precisa ser sentido, né, muitas vezes as pessoas falam, eu não gostaria de pensar dessa forma, não gostaria de ficar assim, né? Ninguém gosta de ficar triste mesmo, ninguém gosta de ficar chateado, ninguém gosta de ficar deprimido, né? Só que acontece, é um sentimento normal, né? A gente precisa sentir isso, né? Até para reconhecer a felicidade, né? Porque senão, se a gente vive feliz, a gente não sabe o que é tristeza, a felicidade ela fica naquele mesmo patamar, né? Para o resto da vida. Sem contar que reprimir emoções pode prolongar esse estágio, né? De melancolia. Então, quando eu não quero aceitar a tristeza, eu não aceito a tristeza na minha vida, isso pode prolongar esse estágio, né? Pode não parecer, mas prolonga, né? Se eu precisar ficar um tempo sozinho para entender o que está acontecendo, tenho que ficar, né? Mas tenha em mente que deve ser um momento passageiro para reorganizar o que não está legal, o que não está bem. Se eu continuar por muito tempo dessa forma, ou se eu perceber que tem alguma coisa de errado, eu preciso buscar ajuda, né? Permita-se chorar se for preciso, as pessoas também não choram tanto quanto deveriam, né? Porque justamente reprime tudo isso, né? E quando estiver com outras pessoas, converse, pergunte como que andam as coisas, viva aquele momento, sabe? Tenta não ficar pensando no posterior, né? No futuro.
E empatia, né? Acima de tudo, pratiquem empatia não só com o outro, tá, gente? Mas com vocês mesmos, né? Eu coloquei aí a descrição de empatia, que é a capacidade de sentir a emoção dos outros, bem como adotar a sua perspectiva e imaginar como a outra pessoa deve estar se sentindo ou pensando. Esse é o conceito de empatia, mas eu queria que vocês pensassem na empatia também com vocês mesmos, tá? Porque a gente fala bastante de empatia, mas com o outro, aceitar o outro, ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, mas e eu também, né? E isso não é ser egoísta, tá, gente? Isso é amor próprio, né? É pensar um pouco na gente, porque a gente tem que estar bem para ajudar o outro também, né? Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai ajudar o outro? Como é que a gente vai ter empatia para auxiliar o outro naquele processo, né? E aí, para encerrar, eu trouxe um videozinho sobre empatia, né? Que é um vídeo que eu acho muito bacana, muito bonito. Ele foi feito por uma clínica particular, não sei se é uma clínica particular ou filantrópica, mas é uma clínica nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Ohio. E é uma clínica, um hospital, enfim, né? Que fez esse vídeo justamente para as pessoas enxergarem os outros de forma empática, né? Tem a tradução aí, tem a legenda, tá? Pode colocar, viu, Gislaine? Eu já mandei o link para a Marina. Aí o segundo link que eu mandei. Ok. Tudo certo? Certinho? Para mim não está aparecendo. Aí, agora foi. Aqui, ok. Para mim tá certinho.
Gislaine. Oi? É que Oi? no finalzinho parece que ficou sem som. É que você fechou seu som. Aí, para mim, não estava vindo o áudio do vídeo. Ah, só um minuto. Aqui tá bom? Pode um pouquinho mais pra frente, Gi. Aí, Aqui? isso, isso. Desculpa, gente. Imagina. Tudo certo? Tudo. Vou descompartilhar. Tá. Esse vídeo é muito forte, hein, Laís? Eu também acho. Muito, mas muito bom. Ele é muito forte, ele é Apesar, muito bom. Muito bom. apesar dele ser de um contexto hospitalar, né, um contexto de saúde, fala sobre a questão da empatia, né? Então é por isso que eu trouxe ele, né? E eu queria que vocês pensassem também na questão da empatia com vocês mesmos, né? Que é o que eu falei, se a gente não tá bem, como é que a gente vai ajudar o outro? Como é que a gente vai ter empatia pro outro, né? Eu coloquei algumas referências que eu utilizei para pegar imagem, vídeo e tudo mais, né? E queria agradecer a presença de vocês, que deixei meu contato aí, se alguém quiser, e-mail, telefone, que é o WhatsApp também, e o Instagram, que é bem recente, tá, gente? Eu fiz semana passada, para ser mais exata, porque eu não tinha Instagram profissional, né? Apesar de ter 10 anos de formada, o Instagram é há pouco tempo, né? E também, como eu indiquei para vocês, né? Não ficar muito em redes sociais, né? Eu meio que sigo isso também, por isso que eu protelei bastante para fazer, mas agora eu fiz e tá aí, se vocês quiserem acompanhar algumas postagens que eu vou fazer, tudo dentro da psicologia e da saúde mental, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. E demorou mais do que eu imaginei que demoraria, né? Porque eu pensei em no máximo 1 hora, assim, estourando. Acabou dando mais porque eu não sei mesmo mexer no Teams e teve essa questão dos vídeos também, né? E tudo mais. Então eu peço desculpas, tá? Pela demora em terminar essa palestra. E agora eu abro para perguntas, pelo menos uns 10 minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Marina, não sei se já recebeu alguma coisa. Gente, se vocês quiserem, eu vou deixar aberto, porque eles podem fazer a pergunta. Se vocês quiserem mandar no chat ou fazerem a pergunta, eu vou falar rapidinho. Eu gostei muito, achei muito interessante. Eu me vi em muitos dos seus slides. Isso que você falou sobre não ter fim, eu acho que é o que mais cansa. Quando você acha que vai resolver, você ouve coisas ruins. Compartilhamento de informações que às vezes até são verdadeiras, mas muito desagradáveis, e você fica naquela. Eu achei muito interessante, eu acho que não tem quem não esteja estafado nesse momento. Uhum. E eu então abro para as perguntas, para quem quiser fazer alguma pergunta, agradecer muito, viu, Laís? Achei muito interessante. Gostei muito, mostrei que gostei muito do vídeo. Gente, pode perguntar.
Bom dia, Laís. Bom dia. Quero agradecer primeiramente aí por nos ter prestigiado com sua palestra, um tema extremamente importante, propício para o momento que nós vivemos. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Laís, eu tomo a liberdade de chamar de você, né, muito jovem. Claro, claro. Você comentou muito sobre a questão da nossa saúde mental, da nossa saúde psicológica, né? Desculpa, meu nome é Edna, eu sou estudante do curso de secretariado do período da manhã. Não entendi seu nome, desculpa. Edna. Edna, tá. Sou aluna da turma de secretariado do período da manhã. Laís, é o seguinte, apesar da pandemia, né, a gente falava muito assim de que esse momento era para que a gente pudesse se autoconhecer, estar mais próximo da família, ter esse momento, né, mais produtivo, digamos assim, na questão do nosso relacionamento familiar. Tá. E aí eu percebi que muitas vezes, né, quando estávamos mais próximos, eu digo isso no contexto geral, víamos muito a questão, o nosso lado mais negativo, né? A gente percebe que se aumentou os casos de violência doméstica, violência infantil, Sim. E até mesmo o contato conosco, né? De nos vermos, trouxe alguns outros traumas, né? A gente não estava acostumado, foi tudo muito rápido, de repente, se ter esse contato, né? De repente, estar conosco e refletir mais a respeito, até mesmo da própria questão da empatia. Mas, por outro lado, eu percebo que houve uma cobrança muito grande. Ao mesmo tempo que se falava de que esse momento seria mais para que a gente pudesse ficar com a família, existe uma cobrança muito grande da própria adaptação com esses meios tecnológicos. Então, a empresa, para quem trabalha, cobrava que se tivesse acessibilidade à questão da tecnologia, ao Teams, ao Zoom, e isso, de uma certa forma, causou, né, ao invés de um descanso, muito mais uma ansiedade, pelo fato até de se adaptar a uma novidade, né, que seria esse contato com a própria tecnologia. E por outro lado, também, no nosso caso, como estudante, de ter esse contato remoto, que antes era presencial. Eu tenho observado que o próprio home office, o próprio trabalho remoto, ele tem trazido muitas outras questões de estresse, né? Inclusive com o aumento do próprio esgotamento de trabalho, que me parece que é a síndrome de burnout, alguma coisa assim, que é o excesso de trabalho. Estar em casa, trabalhando home office, trouxe muito mais trabalho do que antes. E, além de tudo, esse distanciamento social. Que isso, eu acredito, que causou muitas mudanças no nosso jeito de ser. Minha pergunta é, estamos agora temos que nos adaptar ao formato híbrido. Aos poucos, as empresas estão trazendo trabalho presencial junto com o trabalho remoto, né, que é essa forma híbrida, e a mesma coisa com as escolas. Como que as escolas e as empresas estão vendo essa volta, visto que esses profissionais e esses estudantes terão que se adaptar a um novo formato? E isso causando mais um novo estresse, né? Mais uma carga de ansiedade e estresse. Existe alguma, mesmo na questão corporativa, existe algum trabalho sendo feito, e na parte educacional também, para o retorno desses profissionais e desses estudantes? Você consegue ter uma ideia de como seria isso? Isso seria um ponto positivo ou não? E qual seria a forma que nós poderíamos nos cuidar com esse retorno? Tá. Edna, atualmente, né, eu trabalho como psicóloga clínica e todos os meus pacientes estão online, eu não atendo mais presencial. Antes eu tinha 2 pacientes presenciais e a pedido deles, né, por conta da pandemia, nós fomos a pedido deles e eu também concordei, né, eu também gostaria disso, fomos para o virtual. Então, atualmente, meu trabalho é quase que 100% home office. Uma vez por semana eu presto um serviço numa instituição que atende vítimas de violência doméstica, né? Que, inclusive, você falou, né? Que teve aumento, né? Dessa questão da violência, tudo realmente teve, nós percebemos. Eu não sei te falar especificamente sobre as empresas, né? Mas as escolas, eu percebo que estão, pelo menos a maioria, estão tendo certos cuidados, né? Com essa volta, com esse retorno. Porque quando você
uma base para o professor retornar, para os alunos retornarem, isso faz com que eles se sintam mais seguros. Não quer dizer que, se sentindo seguros, eles têm que deixar de fazer o que deve fazer, que é o distanciamento, usar máscara e tudo mais. Mas você fica menos ansioso, menos inseguro, consegue lidar ali com a situação, né, desse retorno. Eu não sei te falar especificamente sobre as empresas, porque, infelizmente, as empresas, elas pensam no capital, né? Elas pensam no lucro, né? Algumas, até, talvez pela missão, valores, né? Própria ética da empresa, perceberam que esse formato híbrido, né? Hora tá na empresa, hora não tá, ou então totalmente home office, né? 100% à distância, que isso até melhorou, né? Não só diminuiu os gastos para a empresa, como melhorou também na questão de conflitos mesmo e tudo mais, né? Dentro da empresa. Então, eu não vou saber te responder das empresas, mas o que eu sei das escolas, né? Pelo que eu acompanho, é que a maioria está se preocupando com esse retorno, tem se mostrado preocupado, né? Tem se mostrado atento a essas questões, né? Inclusive, às vezes, de ofertar um serviço né, de saúde mental para esses funcionários, né? Para os alunos também. Claro que depende muito da faculdade, né? Por exemplo, eu fiz mestrado na USP aqui de Ribeirão. Eu sei que a USP, ela está retornando aos poucos agora. Eu recebi até um e-mail há pouco tempo, porque como eu fui aluna há pouco tempo, né, terminei o mestrado em 2019, eu ainda recebo os e-mails. E aí eu vi um e-mail do retorno dos funcionários agora em agosto, dia 23 eles retornaram, semana passada. E os alunos vão retornar em setembro, né, aos poucos também. Mas a USP, né, por ser maior, por ter mais recursos e tudo mais, ela vai oferecer um serviço de acolhimento para esses alunos, né? E para os funcionários, tem alguns serviços, né, que eles disponibilizam, assim, indicando, olha, você pode fazer terapia com uma pessoa tal, né, você pode fazer um grupo X ali e tudo mais, né? Mas eu sei que, infelizmente, não é uma realidade de todas as escolas e de todas as faculdades, né? E também vai muito do interesse da gestão, da reitoria, da coordenação, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Porque, de fato, eu não sei como que está essa questão do corporativo, assim, nessa questão de empresas. E de escolas, o que eu sei é das faculdades, né? Principalmente. Sim. Que eu te falei mesmo, né? Não sei se eu te respondi, assim, o que você queria saber, o que você perguntou. Sim, respondeu perfeitamente, professor. Mas é que a preocupação também que eu percebo, estou falando mais na questão de psicóloga, é que não se tem esse olhar, né? Muita mudança de comportamento, a questão da própria sociabilidade, né? Tivemos que construir e agora reconstruir. E como que fica a nossa saúde mental nisso tudo, né? Se fala da pandemia, da volta ao trabalho, de estudar, de se reciclar, de se atualizar, mas onde estamos como pessoas, né? Como que está o nosso emocional? Como que estamos com tudo isso? É essa forma que me preocupa, esses retornos, tanto no trabalho quanto na escola, mas eu vejo que existe poucos profissionais nessa área, né? O próprio SUS oferece poucas oportunidades, tem poucos profissionais. Então, eu acho que é uma questão mais política, governamental, mas não se tem esse respaldo, no momento que realmente a saúde mental é que se abalou muito com isso, né? A pandemia trouxe uma desconstrução muito grande nesse aspecto psicológico. Infelizmente, você me respondeu sim, muito obrigada. Infelizmente, Edna, nem todo mundo tem esse olhar atento, assim, né? A saúde mental, a questão, né? Porque tem gente que acha que não influencia, né? No dia a dia do trabalho, dos estudos, né? E que é uma coisa, assim, que você que tem que se preocupar, é a pessoa que tem que ir atrás, né? E em muitos casos, né, em muitas empresas, e escolas também, você tem que ir atrás mesmo, sozinho, né? Porque você sabe que aquilo ali está enraizado, né? Aquela coisa tá estruturada de tal forma que você não vai conseguir mesmo lidar com aquilo, né? E aí, se você acha que você precisa de ajuda,
infelizmente, você vai ter que buscar por conta, porque você sabe que no seu ambiente de trabalho, seu chefe é mente fechada, a coordenação é cabeça dura e por aí vai, né? Porque a gente tem muito isso, muito. Frequentemente eu vejo situações cabulosas, assim. Então, né? Mas você tem essa consciência, né? E se você acha que você se beneficiaria com essa questão de fazer terapia e tudo mais, e tem condições disso, né? Também, porque tem a questão também do SUS, que não consegue abarcar todo o sistema, né? Não tem profissional suficiente. Então, né? Infelizmente, você tem que ir atrás por recursos próprios mesmo. Sim, sim, Laís. Muito obrigada, viu? Mais Imagina. uma vez, parabéns pela palestra. Obrigada. Mais alguém? Oi, Laís, deixa eu te falar uma coisa assim. Muita gente também acaba ficando estressado, que nem fala, foi para o home office. E que as pessoas começaram a ver, assim, os chefes, os patrões também, né? Que aquela pessoa, ela saiu da área de conforto dela. Ela estava ali naquela coisinha de sempre, e ali mudou totalmente o foco, né? E o patrão começou a ver que a pessoa não desempenhava como ele achava que ela desempenhava. Entendeu? Cortou o último pedaço que você falou, cortou. Assim, as pessoas começaram a ver assim, que né, a pessoa não desempenhava do jeito que a patrão achava que a pessoa era, né, tal, e então a pessoa começou a ficar estressada, por quê? Porque ela não rendia o que ele achava que a pessoa era, porque ela saiu da zona de conforto dela, né? Sim, mas quem ficaria estressado no caso? Você fala o Funcionário. patrão? Ah, o A funcionário, tá. cobrança começa a ser maior, né? Mesmo que Sim, fora. sim, Mas o que você queria saber especificamente, assim? Não entendi. Não, estou colocando assim, que o estresse, né, a ansiedade, tudo, muitas foram causadas devido a esse tipo de situação. Sim, mais do que a pandemia propriamente dita, a situação do trabalho, né, fez com que, porque foi o que eu falei também, né, durante a apresentação. A gente foi para o home office, né, migrou para o home office, e muita gente acha que home office está em casa, está de boa. Não tá, entendeu? Porque A cobrança é maior. a cobrança é maior e muitas vezes você tem que lidar. Por exemplo, eu estava aqui no meio da palestra, tive que parar porque a minha gata apareceu na janela, miando, e eu sabia que ia atrapalhar, né, a apresentação. Se alguém chamar lá fora na minha casa e meu cachorro latir, vai atrapalhar. Eu sei que tem gente com criança pequena, e aí sem escola, a mãe e o pai teve que ficar de cima da criança para ajudar. Então, tem muitas outras coisas que a gente não tem no trabalho normalmente, né? Porque a gente está fora de casa. Comida aqui falando com você. Então assim, a gente tem que muitas outras questões envolvidas, né? Casa para cuidar, filho para tomar conta, cachorro e gato, casa para limpar, tudo assim, tudo junto com o home office que ficou, com o trabalho que ficou pior, ficou mais puxado, né? E eu não sei assim se é em todo lugar, mas eu percebo que na maioria dos lugares os patrões eles acham que você tá mais tranquilo, mais de boa, folgadão em casa, né? E aí com isso passam a passar mais coisa, né? Eu sei porque eu também, quando começou a pandemia, eu trabalhava em outra instituição, inclusive fui demitida por conta da pandemia também tive um problema, a pandemia também me trouxe coisas ruins, negativas, né? E no começo, bem no primeiro mês mesmo, em março, eu fui para o home office e assim, eu trabalhava 20 horas semanais, eu passei a trabalhar 40, né? Então, assim, foi complicado, né? Já comeu mel, né? Obrigado, né? Você sabe, Laís, que ouvindo você, eu estou até aqui, né? Eu estou aqui na escola, estou na unidade, e estou junto com a Silvânia, que é a nossa diretora. E aí eu estava até falando com ela. Saiu um dado, um meme, né? O Brasil gosta muito de memes, e se torna a coisa um pouco mais leve. Sim. Mas saiu um meme de que agora as empresas, né, no geral, não só as estaduais, federais, as públicas, mas as particulares,
o home office será encerrado a partir, acho que de outubro. Né? Vai se encerrar o home office e vai voltar ao presencial. Tá. E aí eu achei engraçado porque eles fizeram um meme, e o meme teve muitos compartilhamentos, até artistas compartilharam, uma pessoa segurando na porta e falando, não, eu não quero. E é engraçado porque há um ano atrás, quando nós saímos, né, em home office, todos falaram sobre o de ficar em casa, que era muito cansativo, porque tinha os filhos, tinha a casa, você não seguia uma rotina diferente, né? Era tudo sempre igual, porque é gostoso você estar no seu trabalho, quando você chega no final de semana, é gostoso estar na sua casa. O tempo todo só dentro de uma casa também é muito cansativo. Sim. E agora inverteu. Sim, eu sei. É muita loucura, porque na verdade a nossa mente ela tem que trabalhar muito rápido com informações muito distintas, né? Uhum. Então, realmente, para a saúde mental, são novidades muito rápidas, né? De se e adaptações também, né? Uhum. Assim, a pandemia, a gente está vivendo isso há 1 ano e meio, né? Mais ou menos. Há um ano e meio, se a gente for parar para pensar, é pouco tempo. Sim, é pouco tempo. Porém, se desde o início, desde março, quando começou lá atrás, né, em 2020, a gente passou a fazer home office, 1 ano e meio já é um período bom, ok, para você se adaptar, né? E mais do que isso, você tem medo, mesmo que inconscientemente, você tem medo de pegar a doença e morrer, ou ficar muito mal, ou medo de pegar e passar para outra pessoa, porque lembre-se, né? Todo mundo tem que lembrar que mesmo vacinado com as 2 doses, eu posso pegar, né? E eu posso, inclusive, morrer. Eu tive uma vizinha que morreu, realmente, eu tive uma vizinha que morreu já tendo tomado as 2 doses. Mas por quê? Porque tinha outras questões envolvidas também, comorbidade, né? Idade, né? E tudo mais. Então, assim, eu já... 1 ano e meio é pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, é tempo suficiente para se adaptar. Então, eu já me adaptei ao home office, né? Por mais que eu fique sobrecarregada, por mais que eu trabalhe mais, né? Mais horas, por mais que eu tenha muita dor de cabeça por ficar o tempo todo no computador, por exemplo, ainda assim eu tô com a minha família, eu tô na minha casa, né? E eu me sinto segura, né? E agora, voltando, por mais que a vacinação esteja avançada, por mais que as pessoas estejam um pouco mais conscientes, né? Até pelo tempo de pandemia e tudo mais, eu tenho esse medo, né? Pode não ser tão consciente assim, mas eu tenho esse medo, né? Esse medo de pegar e morrer, esse medo de pegar e passar para alguém que eu amo, né? Então é por isso que é tão difícil também essa volta, né? E eu sei que as empresas, eu vi na TV mesmo, em algumas reportagens, que algumas empresas vão adotar o sistema home office para sempre. É exceção, tá? É exceção essas empresas. Mas algumas vão adotar o sistema home office para sempre, né? Enfim, tendo reuniões esporádicas, tipo 1 vez por mês, né? Presenciais, ou aquele sistema híbrido, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que não vai voltar, a empresa dela não vai voltar. Vai ser híbrido. Então, eu não tenho certeza agora se é 1 ou 2 vezes por semana que ela vai presencial. Os outros 3, 4 dias é online. Então, assim, algumas empresas viram que se beneficiam mais do home office, né? Pela questão de custo mesmo, né? De gastos, né? Gasto com aluguel, com força, né? Energia, água, tudo. Teremos que nos adaptar, né, Laís? É uma adaptação, talvez esse híbrido aí seja o futuro de muitas coisas. A gente conversa muito aqui, né, igual essa palestra que você está dando para a gente online. Ela depois vai ficar, né, no nosso canal no YouTube. Tem algumas palestras que a gente tem a oportunidade de ter palestrante que é de outro local, de lugares distantes, que pode fazer a palestra e depois fica gravada. Então, a gente acredita que mesmo com o contato presencial, também não perderemos, né, essas plataformas. E a gente vai aprender a lidar com tudo isso. Vamos ter que aprender a lidar com toda essa novidade. Uhum. Agora que eu consegui abrir aqui, Marina, o chat, né? E eu vi que tem uma pergunta da Silvana. Pode fazer. Não, peraí, que tá lá em cima ainda. É porque aparece que a pessoa saiu, que a pessoa entrou, então... agora que eu vi. Que às vezes cai, é assim mesmo. Tá. Perguntou se eu posso disponibilizar os slides. Posso mandar por e-mail para você, Marina, e aí você pode disponibilizar para os alunos, não tem problema. Claro. Tá? Silvana Ferreira Pinto, né?
Eu acho que as pessoas reagem conforme as atitudes de outras. Nem sempre a atitude da reação de uma pessoa é feita pelo querer, mas porque a situação levou a pessoa a fazer algo que ela não gostaria de fazer. E isso é conflitante porque, às vezes, as pessoas fazem coisas que não é legal, mas que para ela é prazeroso. Acho que o olhar de todos deveria visar o bem-estar de modo geral, o que não acontece. O que fazer nesses casos em que as pessoas agem com a intenção de ferir verbalmente? Silvana, eu não sei se a Silvana está presente ainda ou se ela já saiu, porque a pergunta dela é de 10h59, agora já são 11h11. Eu acho que ela, não sei se ela saiu do chat. Aqui não parece que ela saiu, acho que ela está ainda. Sim, não, eu estou presente aqui. Ah, então tá. Silvana, isso que você falou, de fato, é uma realidade, né? Porque algumas pessoas agem somente pensando no bem-estar delas, né? Eu coloquei a questão da empatia no final, empatia tanto para si próprio quanto para o outro, porque é engraçado, né? Algumas pessoas não olham absolutamente em nenhum momento para elas mesmas, só olham para o outro, só ajudam o outro. Enquanto que outras olham tanto para si mesmas, são tão narcisistas, né? Que isso é um problema muito grave, inclusive, né? Dentro da psicologia, da psiquiatria, as pessoas não gostam muito que a gente fale sobre isso, as pessoas não gostam muito de ouvir, né? Mas é a verdade, e eu sempre prezo pela verdade, né? Existem pessoas que não deveriam viver em sociedade, não deveriam conviver em sociedade, porque são psicopatas, né? Até tem algumas mudanças, assim, tem psicopata ou sociopata, é mais ou menos a mesma coisa, tá, gente? Só muda uma classificaçãozinha assim atrás, mas psicopata, né, sociopata, enfim, eles existem, né? Eles estão presentes na nossa sociedade, eles convivem com a gente diariamente. Pode ser que você não tenha se dado conta ainda, mas provavelmente você já conviveu com alguém que é sociopata, né? E eu não tô falando... E, assim, as pessoas confundem muito, né? Psicopata não é serial killer, não é aquele que sai matando, como a gente vê muito nos Estados Unidos, tá? Todo serial killer é um psicopata, mas nem todo psicopata é um serial killer. Então, assim, a gente pode ver muitos políticos, eu posso dizer até que a maioria dos políticos são ou têm traços psicopatas, né? Sociopatas. Por quê? Porque eles desviam verbas, porque eles roubam pensando no bem próprio, né? Pensando na mansão que eles vão comprar, na viagem cara que eles vão fazer, no carro importado que eles vão obter. Desviam verbas de merenda, de serviço público, do SUS. Na própria pandemia, a gente teve desvio de milhões de coisas, assim, de valores absurdos. Por quê? Porque essa pessoa ela tem a incapacidade de se colocar no lugar do outro, né? A capacidade de pensar que aquela coisa, aquele ato que ela teve, que ela escolheu, vai influenciar toda a população, né? Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Algumas pessoas agem dessa forma, né? Ou são dessa forma por serem realmente sociopatas, por nascerem assim. Porque o psicopata, ele nasce assim, né? Outras são dessa forma porque aprenderam a ser dessa forma. Então, os pais ou responsáveis, eles passaram esse tipo de ensinamento para aquela criança. Então, ela cresce e ela não muda aquele comportamento, né? Então, ela não busca se ajustar à sociedade, digamos assim, né? E você falou, né? Às vezes as pessoas ferem o outro verbalmente, né? Psicologicamente, verbalmente, até fisicamente. E o que fazer diante disso? É muito complicado, né? Porque se a gente percebe que aquela pessoa tem esse tipo de atitude sempre, com todo mundo, você precisa ligar, você precisa acender uma luzinha aí na sua cabeça, você precisa ligar o seu alerta, né? Porque pode ser que ela seja uma pessoa com desvio de caráter grave, assim, sério, né? Mas se é uma coisa pontual, que aconteceu com uma pessoa uma vez, ou algumas vezes, enfim... Se é próxima dessa pessoa, se não é próxima, você precisa pesar essas questões. Se eu sou próxima dessa pessoa, se eu gosto dela, se eu quero manter um contato com ela na minha vida, eu preciso chegar nela e conversar, né? O diálogo, ele é fundamental. Ele é difícil? Não é fácil mesmo, né? Principalmente se o outro não ouve a gente, né? Quando a gente fala. Mas ele é importante, né? Então, se eu gosto daquela pessoa, se eu quero manter ela na minha vida, eu preciso chegar nela e falar, olha, fulano, o que você fez não foi legal, por causa disso, né? E aí, claro, ela pode reagir negativamente frente àquilo que você falar para ela pode não aceitar aquilo que você falou, ela pode achar até que você tá louca, maluca, como assim, né? Mas eu agi conforme eu achei que deveria ter agido e tudo mais.
E aí, mesmo que você goste dessa pessoa e que você queira manter ela na sua vida, se você conversou, se você falou para ela que você não gostou e queria que ela mudasse e tudo mais, e ela não mudou, né? Será que vale a pena eu continuar naquele relacionamento? Vale a pena eu continuar tendo amizade com aquela pessoa? Às vezes, é necessário conviver com ela, porque pode ser uma colega de trabalho, por exemplo, que eu vejo todo dia, o dia todo, né? Mas aí, no ambiente de trabalho, eu preciso manter o trabalho. Eu preciso manter o trabalho, assim, eu preciso manter aquela situação ali para fluir, para o trabalho fluir. Então, assim, eu não preciso levar ela para minha vida pessoal. Eu não preciso levar ela para um vínculo de amizade. Eu preciso tratar ela adequadamente como eu trataria qualquer pessoa, né? Então, se ela é uma pessoa que eu quero para minha vida, mas que não dá para manter porque ela age dessa forma, meio que fora do que eu acho correto, do que eu acho certo, fazer o quê, né? Eu preciso deixar ela de lado, né? Eu posso até deixar de ver ela, deixar de conviver com ela, se ela é uma amiga, por exemplo, né? No caso do ambiente de trabalho, se ela for uma colega, é mais difícil porque você vai ter que ver ela todo dia mesmo, né? Você não vai sair do emprego por causa disso, né? A não ser que a coisa fique insuportável mesmo, né? Que chegue no momento que não dá mais. Mas de resto, é o que você pode fazer, né? Não tem muito o que fazer mesmo, né? Conversou, lidou ali com a situação, não deu certo, bola para frente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, mas eu acho que não. Laís, não tem. Agora deu 2 horas. Nós adoramos a palestra, eu gostei muito. Eu tenho certeza que todos que estiveram aqui também. São assuntos que rendem muito, né? Porque Sim. a parte psicológica não é só, como você falou, né? Problema mental de quem sofre depressão ou coisas assim. Sim. O dia a dia, é a convivência com o outro, é a convivência no mercado de trabalho, é as dificuldades. Cada um também vem com seus valores, né? Com a sua educação de dentro de casa, e você tem que aprender a conviver. Às vezes eu acho que tem muito a ver com isso, das pessoas às vezes quererem ficar em casa, porque em casa você está protegido, você não tem que conviver com o outro. Sim, também. Mas conviver com o outro faz você crescer, né? Você também refletir. É difícil. Viver não é fácil, gente. Viver é a maior das emoções da vida, né? Não tem jeito. Bom, queria agradecer a participação da Laís. À tarde ela vai ter uma outra palestra com a gente, então vocês, professores, né, falem com seus alunos da parte da tarde, à noite também. É a mesma palestra, tá, pessoal? Não palestra. precisam... Eu vou pegar os slides, vou compartilhar com vocês. Se a Laís permitir, eu também posso fazer um vídeo e colocar nas nossas redes sociais. Essa palestra, agradeço muito. Essa palestra também vai estar no nosso canal no YouTube. E esse vídeo que a Laís disponibilizou, o último, depois, se a Laís também permitir, eu vou passar para os coordenadores no grupo. Sim, eu achei um vídeo muito bom, muito forte. Ele é de se repensar muito sobre as nossas atitudes. Laís, muito obrigada. Obrigada a você. Adorei, tenho certeza que todos adoraram. E à tarde a gente está aí, então, às 14 horas, para a turma do período da tarde da escola. Tá bom. Obrigada, Marina. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença, viu? Tchau. Obrigada a todos. Obrigada, Gi, pela ajuda. Um beijo grande. Gente, Marina, eu vou te mandar... Marina, eu vou te mandar uma mensagem agora, tá? Encerrando. Tá certo. Tá. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um abraço. Vou encerrar. Gente, eu vou ter que sair agora, tá?
como que a gente vai fazer em questão a gente se reunir em questão do trabalho lá, da discussão? A Laís não está nem me escutando, manejando. Como que eu faço? Quê? Não sei o que aconteceu. Nem eu sei. Vou sair e entrar de novo. Tô te escutando sim, ô Daiane. Tô te escutando. Não entendi. Eu Tá tô te escutando. Eu tô. É porque vai ter que fazer vai ter que ler, né? A gente podia cada um ler um pedaço. Pedaço não, né? O texto inteiro e se reunir para discutir, para a gente poder fazer a apresentação. O que vocês acham? Então, vamos deixar para. Vamos ler. Segunda-feira é feriado, assim, a maioria eu acredito que vai estar mais tranquilo, né? E aí Também. a gente podia abrir uma sala para a gente conversar. Foi discutir para a gente depois debater sobre isso na aula dela, Também. né? Ou pode ser também fazer um grupo no WhatsApp lá. E aí a gente conversa por lá também. Não tem problema nenhum. Ou faz a chamada por lá ou por aqui também. Fica mais fácil. Pode ser, então. É que agora eu vou ter que sair da sala para mim dar uma ajuda aqui, tá? Não, beleza. Eu também vou ter que trabalhar agora. Mas a gente vai se falando, sem problema algum. Obrigada, valeu. Nada. Tchau. Tem 2 horas, né? 6 horas. 1 hora tem reunião, a gente vai manter aqui. Ah, é a nossa.